Pessoal, dando mais uma abertura para Comex Connect, podcast Comércio Exterior. Vai lá, ativa o sininho, dá like e compartilha. É isso aí. E hoje nós estamos aqui aproveitando a esteira que nós tivemos com o Léo aqui, falando de direito aduaneiro. O Raya era nosso co-hosters aqui. Já entrou, já viramos todos os canhões para ele aqui. E aí a gente resolvemos fazer a segunda tomada. E aí, aproveitando, Comex Connect é uma participação de Martins, Logística, Serviços Aduaneiros, Agesbec, aqui representados, né? Então fiz o merchan correto ou não? Perfeito. Porque é os caras que pagam a nossa conta. É isso aí. No final do dia, né, agradecer, né, a Martins, né? Então, todo o frete internacional, despacho aduaneiro, transporte, e a gente consegue, né, ajudar todos os importadores, né? O Agesbec, a China Fácil, se precisar também de fornecedores na China, inspeção de qualidade, a China Fácil também tem para poder ajudar. Então, agradecer o Raya, né? A gente não conseguiu deixar todo esse conteúdo em um podcast só, então a gente já caminhou pro segundo podcast, uma continuação. Até porque ele já bombou a gente aqui, como é que é, nos bastidores do que já tá acontecendo. Ele falou, não, vamos aproveitar, vamos trazer pro conteúdo. E aí, Raya, como é que tá? Como é que passou? Como é que virou de 24 para 25? Primeiro, eu quero agradecer a vocês, que sempre tem um canal aberto aqui com vocês. Agora que eu tô também como co-host, quero agradecer, muito bom poder participar. 24, 25 foi muito bom, graças a Deus. E a gente já tem aquelas expectativas, o que vai acontecer no Comex. É isso aí. Bomba. Breaking news. Vambora. O que você trouxe de bom pra gente hoje? O que a gente pode trazer pra esse público seleto aí? Eu vou inicialmente falar... Vocês já ouviram falar em ex-tarifário? Ex-tarifário? Alguém já ouviu falar em ex-tarifário? Alguns momentos. Alguém comentou alguma vez aí numa prosa que a gente teve ruim aí. Mas pelo que eu sei, é um calvário. É isso? É um calvário e assim, o que eu tenho reparado até com as consultorias que a Raya Consult tem feito junto a alguns clientes. Então assim, você tem a primeira situação. Como era o ex-tarifário no passado, né? O ex-tarifário no passado não tinha toda essa dinâmica que você tem para você poder entrar direto lá pelo SEI. Eu acho isso ótimo, excelente. Você tinha alguns consultores que prestavam determinados serviços e você fazia tudo praticamente papel, ia para Brasília, tinha que despachar tudo isso daí. Hoje o Ex está muito mais prático. Só que assim, eu acho que você tem uma praticidade, só que por outro lado, você tem que ter uma preocupação. O que eu quero dizer com isso? Se você for pensar em ex-tarifário, e o que isso sempre aconteceu, ou a maior parte dos casos aconteceram também quando a gente faz a vistoria na alfândega como perito da Receita, às vezes você tem a seguinte situação. Eu preciso fazer um ex-tarifário. Você pode contratar um consultor, ou pode não contratar, mas aí o que acontece? Você normalmente, vamos falar que não contratou, você normalmente tem uma pessoa do Comex da empresa. Aí a pessoa do Comex da empresa fala, engenheiro, escreve o texto para mim? Aí o engenheiro escreve o texto. Tá. Vou narrar um caso que está acontecendo agora. Segunda-feira eu fui na empresa. Só não vou falar. Aí o engenheiro escreveu o texto. Aí, por uma questão que o Ex não foi publicado em tempo, eles entraram, trouxeram a máquina na alíquota cheia, né? A alíquota normal da classificação, e depois de um tempo entraram para você pedir a repetição dela, você pedir toda a questão da devolução dos tributos. E está muito comum, eu já fiz uns 3 ou 4 casos desses, que normalmente, quando você pede uma solicitação e é um ex-tarifário, a intimação vem. Enviar um laudo de um perito credenciado. Aí, no caso, a empresa escolhe o perito credenciado, não é mais uma atribuição da Receita. Então, quem está com o processo, ele faz essa intimação, enviar um laudo com o perito credenciado, segundo a IN, tal. E aí essa empresa no final do ano nos contatou, tudo bem. Eu falei assim, bom, aí ela falou que estava pedindo isso, e aí o que vocês estavam comentando assim, a gente tem que ter informação do que está acontecendo. Então eu já começo. Quem fez o Ex? O que está acontecendo no processo? Nós fizemos o Ex. Falei, tá, projeto específico? Não, tem manual, mas é um projeto específico, porque essa empresa aqui no Brasil,
tem a matriz na Alemanha. Então, o que eles fizeram? Fizeram o spec, né, a especificação técnica do que precisava, e a matriz pediu para alguém produzir para a máquina poder ver. E aí eu fui na fábrica. Cheguei e falei, bom, vamos lá. Cara crachá, né? Máquina, tal. Aonde está isso? Ah, tá aqui. Aonde está isso? Aí, a sequência foi, eu tinha uma pessoa de contato do direito tributário da empresa, porque ela que estava tocando isso. Aí, Léo, vai prestando atenção aí, que daqui a pouco chega em você. Não era do direito tributário da empresa. Tinha um engenheiro, que era um engenheiro de processo, e aí a gente foi numa área mais restrita, que era um engenheiro de produção. E aí, né, assim, não tem como ter dois raias, né? A mesma atuação que eu tenho na Receita é a mesma atuação que eu tenho na empresa. Então já comecei, onde está isso, onde está aquilo, onde está tal. Aí a pessoa olhou e falou assim, mas caramba, esse cara é exigente, né? Fica pedindo um monte de coisa. Eu só, né, falei assim, não, é que eu preciso comprovar. Não adianta eu vir aqui e fazer um vídeo. Eu tenho que, por exemplo, ter documentação adequada, provar na documentação, provar no físico. E agora, o que nós estamos fazendo, que aí pode ficar uma dica, se alguém quiser copiar, copiou, só fala que fui eu que dei a dica. Para esses casos, o que eu tenho feito? Eu faço a filmagem da máquina, faço a filmagem dos pontos, e quando eu entrego o laudo com QR Code. Porque aí vai o vídeo para o auditor fiscal olhar. Eu tive um outro caso assim, que foi uns equipamentos que estavam numa loja de hambúrgueres, que eu também fiz isso daí, quase falei o nome. E aí eu também fiz a mesma, era a mesma situação, restituição, tudo fiz isso. E aí eu fui checando. Aí a pessoa parou e falou assim, mas é assim? Eu falei, mas tem que checar tudo? Eu falei, se você for ver como o fiscal analisa, não como o advogado analisa, artigo 111, CTN, interpretação literal, sapatinho de Cinderela, que é o que todo mundo fala, tem que se encaixar perfeitamente. Aí ele falou assim, caramba, né? Bem complicado, né? E ele já tinha não fazia ideia de que era assim. Não, você já chega à conclusão que ele não fazia ideia, porque quando ele fez o X, ele pôs assim, capacidade de tantas peças. Aí eu já falei, não sabe fazer X. Falei, você consegue provar? Não, eu falei, eu consigo provar e tudo, mas você coloca as peças e tudo? Falou, não, eu consigo provar. Mas aí eu fico pensando, por exemplo... Pra quê, né? A empresa, cada equipamento, $900 mil. Não, 900 mil euros. Então a empresa está pleiteando um benefício de ex-tarifário. E ela não entende que uma coisa é o engenheiro dela, que conhece muito de máquina, outra coisa é o direito, e outra coisa é alguém que tem a engenharia e tem o comércio exterior. Para poder linkar tudo isso. Porque dependendo da informação que você está ali, tá errado. E outra coisa que acaba acontecendo, que é muito comum, não como uma crítica, mas assim, você tem situações também que algumas pessoas prestam serviço, como que ela acaba prestando esse tipo de serviço? A empresa fala assim, olha, eu tenho as informações aqui. E alguém imputa no SEI. Então ela contrata alguém para imputar no SEI. Essa pessoa cobra sei lá quanto para imputar no SEI. E aí começa o retorno. A pessoa não usou todas as... Se a gente for falar, eu posso falar que existe agora, eu inventei, hein? Compliance in ex tarifário. Porque a pessoa tem que checar, tem que bater alguns pontos. E que praticamente não se faz. E aí a pessoa está fazendo uma economia de um equipamento que custa 900. Quase, vamos voltar a 1 milhão? Quanto está o euro hoje? 6? 6 e umas 7. Então nós estamos falando de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais para poder ter economia. Aí você fica pensando, como quem decide isso? Será que a pessoa que quando vai decidir, ou tem um bid, ele chega e fala assim... Se é um bid correto, ele vai falar, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. A impressão que eu tenho, a empresa fala assim, eu preciso de alguém que vai fazer o X. E não é de cabo a rabo, vamos dizer, desde uma análise, desde a construção do texto, desde a verificação. Então isso é um problema. Você acha que é meio linha de produção assim? Eu acho que o que acontece acaba sendo meio que linha de produção e as pessoas, por não saberem o quanto a Receita exige num desembaraço aduaneiro, que deve ser verificado, as pessoas deixam passar.
e faz da seguinte forma. Normalmente eu acho que ela pega a descrição do engenheiro, ela não entende de máquina, ela não entende de produto, ela vai achar que aquilo tá bom, vai ser difícil alguma empresa brasileira confrontar aquilo, porque tá bem específico. Eu vou dar entrada assim mesmo. E se passar... Não, e aí vai passar. Vai passar. Porque esse é o objetivo. Só que o problema não é o passar, o problema é na fiscalização. Vamos chegar. O fiscal pedir a unha da cor, assim, então cada detalhe mínimo da máquina vai ter que comprovar documentalmente, fisicamente. Mas, Raia, aí te pergunto, né? Até para quem tá assistindo a gente. Tem uma estratégia para fazer a descrição do produto? Tem. É a mesma coisa que fazer uma classificação? Qual que é a diferença? Eu abro demais ou eu fecho demais? Então, depende muito do que o cliente quer. Então, a gente estava falando aqui de ouvir o cliente. É isso aí. E quando teve a expansão do New Civic, o primeiro, eu fui contratado pela Honda, ela fez uma expansão na fábrica. A fábrica ainda era em Sumaré. Eu fiz um curso de classificação com eles, não é mais. Eles mudaram para outro lugar. E aí o que aconteceu? Eu fiz praticamente, quando teve a expansão, eles tiveram várias máquinas com ex-tarifário. E eu fui o responsável por fazer do processo, desde a descrição, até o encaminhamento, até a publicação no DLU, tudo. E aí a minha primeira pergunta na reunião foi, eu tenho duas situações de texto. Um texto que eu posso elaborar, que não estou dizendo que vai ser mais fácil, mas possivelmente pode ser mais fácil para o fiscal analisar e para o engenheiro analisar. Só que se eu fizer esse texto, existe uma grande possibilidade do seu concorrente também usar. Sim. Ele vai de carona, né? O chamado de carona. Ou eu tenho uma outra forma, a gente poderia falar também uma outra expressão que eu vou inventar aqui. A gente poderia, se juntar ao direito, a gente poderia falar que tem um ex-tarifário restrito, análise restritiva, e um ex-tarifário com análise lato. Mas o quê? O texto do ex-tarifário. Esse texto do ex-tarifário seria um texto mais tranquilo de interpretar. E o outro seria uma análise muito mais restritivas, que eu utilizaria alguns detalhes técnicos da máquina. Na época, a empresa falou assim, eu não estou preocupado com se vão usar ou não vou usar. Eu quero o equipamento rápido na minha fábrica. Então tinha uma dinâmica para isso. Outra situação, eu vou... só para vocês terem uma ideia, isso não está combinado, hein? Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Leonardo. Ele falou que ia perguntar para mim, mas já inverti. Vou fazer uma pergunta pro Leonardo. Como que seria a análise dele? Opa! Como engenheiro. Engenheiro não, como advogado. Botaram foi advogado aqui, fiel. Trocação total. Vai lá. Vamos imaginar que uma empresa chegou com um texto de ex-tarifário no seu escritório para você analisar. E ela pegou e falou assim, olha, eu tenho esse texto, máquina impressora com velocidade de impressão até 2.000 caracteres por segundo. Máquina impressora com velocidade de impressão até 2.000 caracteres por segundo. E a empresa falou assim, olha, esse é o texto do X, velocidade de impressão até 2.000 caracteres por segundo. A máquina que eu estou importando, ela tem 1.000 caracteres por segundo. E aí ele pergunta para você, qual a sua opinião? Até 2.000? É. Bom, eu ia perguntar por que esse texto então, né? Se ela vai importar só aquela máquina de 1.000 ou se ela pretende depois expandir para máquinas com mais velocidade. Aí agora eu vou complicar. Não, claro, porque eu pensei que agora ele me rebateu, vou ter que complicar. Aqui, deixa eu jogar gasolina. Joga aí, vamos rebater. gente. Agora vamos rebater. Vai lá. Vamos supor que ela não escreveu esse texto, e esse texto já está publicado, falando máquina impressora com velocidade até 2.000 caracteres, e a ideia dela é importar essa máquina de carona nesse X. De carona nesse X com velocidade de 1.000 caracteres por segundo. Qual que seria... Mas assim, eu só quero fazer um diapasão, assim, Isso. como que seria uma análise jurídica
e depois como pensa a cabeça do fiscal. É muito curioso, né? Porque numa situação como essa, eu já tive situações parecidas. Sempre que a gente fala de ex-carona, né, extensão de ex de terceiros, a gente tem muitas vezes uma dificuldade de reconhecimento lá, na chegada. Né? Cabeça de advogado, mandato de segurança, mas mandato de segurança não cabe. E aí eu já peguei casos que teve sentença terminativa, ou seja, o juiz falou, cara, não posso analisar isso, porque você está pedindo para analisar se essa descrição está batendo com o seu produto. Isso aqui precisa de dilação probatória. Muito advogado entra com mandado de segurança. Não dá, não cabe. Você vai ter que entrar com uma ação pelo rito ordinário. Por quê? Vai ter que ter produção de prova. E aí você junta toda a papelada. Uma saída aqui, né? Aí, de novo, advogado, explorando essa situação. Entra com uma ação de produção antecipada de provas para ver se realmente tem a similaridade. Porque perdendo, você não é condenado de sucumbência. E, né, se ganhar, você já tem uma prova pré-constituída, e aí sim mandado de segurança. A dica foi fantástica. Se agora já valeu, se essa não ganhar um like e não compartilhar, a dica foi... Eu vou ver quantas visualizações isso daí é tempo, hein? Isso daí é bagagem para chegar nessa Você sabe solução. Sabe por que eu te perguntei isso? Pelo seguinte, porque normalmente, se você pensar até pela cabeça do engenheiro da fábrica, se o engenheiro da fábrica, alguém chegasse para o engenheiro da fábrica e falasse, olha, eu tenho uma máquina, o texto do X é assim, velocidade de impressão até 2.000 caracteres. E o engenheiro vai lá e olha e fala assim, não, a gente está importando uma máquina com 1.000? Tá dentro. Tá dentro. Se é até 2.000... falando o quê? Não tá falando até 2.000? O limitador tá acima, não tá O limitador tá... Então, perfeito, não é perfeito? Perfeito. Então o engenheiro foi lá e falou assim, olha, até tudo bem, tal. Importou a máquina. Importou a máquina. Quando registrou. Deu canal vermelho. E como você tá adivinhando o que aconteceu? Já bota aqui, digníssimo mestre, como tá adivinhando o que aconteceu? Aí, o que acontece? O perito fez o laudo, comprovou que a velocidade da máquina é de 1.000 caracteres por segundo, e aí o auditor foi analisar o ex-tarifário. Vocês acham que estaria enquadrado ou não estaria enquadrado? Eu voto com o relator, enquadrado. Enquadrado. Aí, o que acontece? Por isso que eu digo que você tem que analisar tendo a cabeça do fiscal. A cabeça e o contexto fiscal. Eu diria para você que boa parte da fiscalização falaria que não está enquadrado. Mas o limitador está acima, não está abaixo. Então, porque aí, o que acontece? Quando você fala do limitador, que ele fala até 2.000 caracteres, então o que se entende? Que a máquina tem que chegar na capacidade dela até 2.000 caracteres. 2.000. Porque você não usou os recursos que tem no texto para dar uma ajustada ali no texto do X. E aí é uma questão que talvez, se você vai no advogado, questão de português, né? Interpretação. Não. Então, assim, máquina até de 1.000 tá dentro. Mas na verdade não, assim, essa máquina ela tinha que ir até 2.000. Se essa máquina não vai até 2.000, não tá dentro do X. E outra coisa, provavelmente no direito vai ser toda uma argumentação da capacidade máxima, tudo isso daí e tal. Mas assim, se você for imaginar, isso aconteceu já várias vezes. Várias vezes. Só que vocês ficaram aqui. Eu achei que você era o perito e ele era o informador. É normal. A gente, como despachante, viveu isso várias vezes. Empurrar lá como perito, a gente conversando e vendo esses problemas, porque é isso. É então, o dia a dia. Então você tem uma situação. Mas no gênero comum, você fala, pô, iPhone de 500 e poucos gigas. Pô, até 550 GB, né? De memória. Tá dentro. Né? Então, pô, tá dentro. Não, você não anda. Se esse iPhone não for até 550, você não anda. Mas vamos lá. Mas é um outro ponto, só se você também imaginar, é um outro ponto que outro dia eu tive uma reunião, né? Uma reunião que era assim, um posicionamento. Foi assim. Essa empresa, e foi bem interessante, essa empresa tinha um ex-tarifário. Ela importou, era o principal item dela, e ela importou muita coisa nesse ex-tarifário. E aí o que aconteceu? Um engenheiro, e achei até interessante o engenheiro da Receita, falou, teu ex
Tá quase dentro. Eu falei, meu amigo, será que você sabe o que é quase dentro? Eu não vou te falar, né? Mas tá quase grávida. Tá quase grávida. Quase não, o seu ex tá quase... Eu falei assim, meu amigo, não existe, ou tá ou não tá. E aí, teve toda uma discussão e tudo, aí eu fui analisar, era uma discussãozinha de um E, tinha outros pontos, que onde devia estar o E, estava errado, deveria ter O. Porque o produto, se você vai para o direito, se você analisar como foi descrito, aquele produto nunca poderia existir. Mas você entende o principal dele do que era e também não tinha fabricação nacional. Né? Tinha similar. Aí o que aconteceu? Aí o escritório, não estou falando que está errado, o escritório de advocacia falou, não, por esse alinhamento, tá, nós entendemos que está correto. Aí eu falei assim, olha, eu também sou advogado, só que eu não penso nesse alinhamento e você defendendo o auto de infração, eu estou falando no desembaraço, minha amiga. Quando chegar no desembaraço, o fiscal vai falar que está errado. Você tem recurso para discutir? Tem tudo isso daí. Mas você tem que inicialmente pensar se você vai continuar importando dessa forma ou não. E aí, na época, até, e foi uma discussão tensa, porque assim, tinham 3 itens que o engenheiro identificou que estava errado. Eu só identifiquei 6. De 3 virou 6. Aí ele falou, não, mas você não tinha que olhar isso. Eu falei, não, eu fui pago para olhar. Eu tô falando que no meu entendimento não é isso. Se o outro engenheiro não viu o E, tudo bem, mas existe isso. E o depois, né, foi até interessante que essa empresa foi comprada por uma outra, 2 multinacionais e tal. Aí a pessoa falou assim, Raia, a pessoa da gerência ficou pé da vida. Porque falou assim que você foi lá para falar o que eles sabiam. Falei, tá, mas se eles já sabiam, por que eles me contrataram? Se eles sabiam que estava errado. E aí, essa menina do compliance falou, não, vocês não vão importar mais. Porque a pessoa falou, não, nós vamos continuar importando. Falou, não, tá compliance errado. Sou eu. Eu tô dizendo que vocês não vão importar mais. Caramba. E aí, aquela situação que essa empresa onde está essa menina e a de baixo aqui, né, que foi comprada. E para melhorar, é que quando eu fiz o laudo, falou, você traduz? Eu falei, sim, mas ela falou, mas encaminha primeiro para mim antes da gente ter a reunião. Aí eu fiz, mandei, o chefe dela lá do compliance era engenheiro, falou, não, mas o que ele escreveu aqui tá correto. Então assim, sabe aqueles regimes que você tem que tá no segmento de autopass, você consegue um ex específico e tudo? Era uma situação dessa. E quem redigiu o texto? O engenheiro da empresa. Então, assim, é uma situação que, ok, você pode ir lá defender, você pode... Que você tem, né, como diz, né, você tem 50% de chance de ganhar, 50%, mas por que não resolver isso antes? Por que você faz um texto e você vai ter essa discussão? E outra coisa que acaba acontecendo, também muito comum no ex-tarifário, é situações, você já deve ter participado por isso. Até a gente teve um caso que eu não vou mencionar a empresa, que eu verifiquei em loco a máquina funcionando. Às vezes você, por exemplo, coloca um texto travado no ex-tarifário com a especificação da máquina. E aí, por algum motivo, ou porque você não conseguiu conferir a máquina aqui no armazém, ou porque ele pediu uma entrega antecipada. Você vai conferir a máquina onde? Nossa. Na empresa. Aí será que vai bater a medida certinha do que está lá? Porque aí você vai entrar numa discussão. Você fez o ex em função do quê? Do manual. Mas eu estou vendo o físico. O físico não bate com o manual, automaticamente perdeu o direito. Problema. Caraca. Eu vejo muito que esse negócio do ex é assim... Até pra me ajuda aí, né? Pro nosso público mais novo aí, o ex é a exclusão do total dos impostos. Imposto de importação, né? Perfeito. Que vai a cascata e às vezes situações, imposto de importação e IPI. Onde de alguma forma, por você não ter um similar nacional, você ganha o benefício da redução tributária desse processo. Estão comemorando, acho que o gol do Palmeiras aí, fazer um... Boa, né? Mas foi ontem, foi 2. Mas dentro desse ciclo, aí que entra, né? E até por tudo que você contextualizou aqui, qual é o primeiro olhar? Isso é complicado. Mas as formas que eu acho que de tudo que a gente faz no ambiente de comércio exterior é você pré-organizar o teu ciclo. E acho que a gente até falou isso agora no podcast anterior com o Léo, que questão jurídicas, análise...
e principalmente quando você está falando de valores, uma linha de produçãozinha barata aí, né? 6, 7 milhões de reais. Não é nada. Se você pagar 12% de imposto, né? Vai ser tranquilo. Tranquilo. Não deve nem impactar, né? Não dá nada. 600 mil reais, 700 mil reais. Se você economiza isso, né? Pô, é uma economia. Agora e a multa? Vantajosa. Se tiver uma Isso multa. é a multa. E se tiver a multa. Pagar o imposto, pagar a multa e mais. Eu acho que a gente até falou isso no teu podcast anterior, né? Assim, qual é a condição? Eu vou aproveitar que o Léo tá na mesa, também vou fazer a pergunta para ele, até botar você, porque eu sou miolo. Armazém é miolo. É recheio, é o miolo do pão. Quantas, na experiência de vocês, quantas empresas trabalham no contencioso? É isso? Me ajuda aí, doutor. Porque, efetivamente, trabalhando no pré-set do processo, na tua experiência aí, pelo que você tem vivenciado, quantas empresas, né? A gente basicamente aqui atende empresas, trabalham antes do processo dessa forma que você está falando. Eu vou fazer um paralelo. Eu vou falar de classificação fiscal e vou voltar a esse tema. Tá bom. Então, mas por que o paralelo? Porque tem... Vamos ver se o Thiago concorda. Classificação fiscal nunca ninguém deu importância. Se você chegasse numa empresa e falasse assim, olha, eu tenho que analisar a sua classificação para ver se está correto. Normalmente a primeira era assim, classificação é fácil, meu despachante faz. Não estou dizendo que o despachante não possa ser capacitado de fazer. Mas não é assim, comum. Não é comum. Vou chegar lá, negão lá, o que é? Escova de dente. Escova de dente. Tá lá, tanto de IPI, como é que é o... IPI. Já, não preciso de você, não preciso do Raio, não preciso de ninguém. Até dá problema. Aí, o que aconteceu? Veio o gerenciamento de risco. Tá. E aí o gerenciamento de risco, eu nunca ouvi tanta pessoa falar de classificação, aparecer tanto expert em classificação, porque mudou a onda. Porque agora todo mundo está com um problema e preocupado, porque vai entrar, eu sei que a gente vai entrar nesse ponto, mas catálogo de produtos, atributos, e aí começou a falar o quê? De classificação. Então o foco mudou. Por quê? Porque naquele momento eles falaram, opa, mas agora a receita está assim, eu quero machine learning, agora é IA, agora está mais fácil para identificar que eu erro na classificação. Eu acho que é algo que eu tenho que prestar atenção. Então aí tem todo mundo fazendo o que chama de banco de dados e tudo. Então quando você pensa no ex-tarifário, isso vai acontecer quando a empresa tiver o primeiro problema. Porque muitas não... Eu até brinco, tirar o ex-tarifário é fácil. Desembaraçar que pode ser um pouquinho mais difícil. E aí ela não tem essa preocupação. Mas aí eu pergunto, ela não tem essa preocupação por desconhecer, não ser informada? Por que isso? Eu acho que é um misto também, vai ter aquele que é o mais barato, né? Então, você vai pegar um profissional especializado, né? Você vai trazer uma máquina de 5 milhões, mas aí uma pessoa cobra 10 mil, outra pessoa cobra 2 mil. Aí você fala, 10 mil é caro, né? Vou pagar 2 mil. Aí você toma uma multa no desembaraço de 200 mil. Aí os 10 mil seria barato, né? É isso. De novo, né? Tudo é um processo de usos e costumes, né? Então, assim, tá indo na linha de produção, a gente falou disso também, né? Enquanto não vê uma multa de 200 mil, vai embora. Chá comigo, tá? Deixa que eu vou digitando as daí. Ou, por exemplo, que a gente também chegou a comentar, mas, por exemplo, numa situação que hoje a gente tem praticamente 98% no canal verde, mesmo ex-tarifário, pode perfeito, passar. vai passar. Depois, porque assim, não é que eu seja cético, mas olha só. Antigamente, se você tivesse um problema no desembaraço e concordasse que você errou, então vamos supor, você tem lá 5 anos, você começou a importar no primeiro, admitindo que você errou a classificação, e admitindo que o fiscal entende de classificação, e admitindo que a classificação que ele te passou está correta. Então o que você iria fazer? Vou trocar a classificação. Isso. Eu teria uma multa que de 75% daquela redução de 50% cairia a 37,5%, e aí o que eu faço? Continuo minha vida. Se lá na frente tiver alguma coisa, você pode até falar, olha, o fiscal está aqui, o posicionamento. Agora vamos inverter para hoje. 98 no verde. Se importou 5 anos naquela classificação. Aí depois o que aconteceu?
Estava errado. Aí, no mínimo, já não é mais 37 mil, né? Virou 75. Se tiver um erro classificatório. Então, ou seja, Independente já aumentou. Não, o efeito cascata, né? E Independente já aumentou a arrecadação. Eu não estou dizendo que talvez o gerenciamento de risco não seja uma boa ferramenta. Mas eu acho que as empresas também têm que colaborar. Tomar cuidado. E ter certeza. Como também o que às vezes a pessoa fala em algumas situações. Porque a pressa hoje do mercado é assim. Eu preciso reclassificar meu banco de dados de classificação de mercadorias para ver se está certo. Para fazer um bom catálogo de produto. Pô, vamos fazer um catálogo de produto, deixar tudo. Legal. Ele contrata alguém, a pessoa vai lá, entrega a questão. Aí eu pergunto, fundamentou nas regras de classificação? Porque quando chegar aqui, ou tiver um OEA, ou tiver um fiscal, ele vai falar assim, aonde estão as regras de classificação? E no evento que teve lá em Itajaí, que vai ter esse ano ainda, acho que é maio ou março, depois eu vou divulgar nas redes, foi o que eu falei numa palestra. Falei, gente, vocês não têm um EA? O EA não está dizendo tudo que tem que ser? Se a sua empresa é pequena, você precisa gastar dinheiro no EA? Não gasta. Faz só tudo, fazer o que está escrito ali. Pronto, tem um manual de boas práticas. Siga as boas práticas. Lá está dizendo que se você tem que ter cursos de classificação de tempo em tempo. Lá está dizendo que quando você tiver um procedimento, você tem que ter procedimentos classificatórios. Ou seja, eu até brinco, fiscal quer ver papel. Mas então se você classificou e chega lá e fala fundamentação, está aqui. Agora, o que muita gente está fazendo é classificar por classificar. Ou, por exemplo, entrar lá. Então, será que isso vai adiantar? Ou você não está empurrando com a barriga um problema maior? Ótima sugestão, viu? Excelente sugestão. E, Raia, deixa eu te perguntar. Você teve um momento em que você, por exemplo, teve uma interrupção lá do despacho, o fiscal determinou uma exigência de reclassificação, o contribuinte, ele resolveu, o importador, recorrer e foi para o CARF. Você acha que vale também perícia nessa fase de processo administrativo, na fase do contencioso? Vale. Em que momento que vale? Uma perícia por parte do importador, contratar um engenheiro credenciado, mas independente ali. Tornar robusta a defesa. Na impugnação, vale a pena depois também? Eu acredito que vale porque, assim, primeiro ponto, você está tendo um posicionamento de um engenheiro. Pode estar certo, pode estar errado, mas é a opinião dele, vamos respeitar. Quando você vai para a parte administrativa, se você for ver principalmente classificação, é prova. Como no judiciário, é prova. Materialidade. Né? Materialidade. Tem algumas situações que é interpretação, conforme as regras que você tem que fazer? Tem. E eu já tive situações que, por exemplo, o laudo do perito estava errado, ou a interpretação estava errada. Então, se você quer ter uma prova robusta, o ideal é você contratar e realmente ter um laudo técnico. Até porque você pode chegar na seguinte conclusão e falar assim, não. Eu tô errado mesmo. Tô errado mesmo. Tô errado mesmo. Faz parte. Faz parte do jogo. Agora, isso e outra coisa é que assim, quando você está normalmente fazendo um laudo nesse estágio, você vai envolver quem? Comex, o departamento jurídico da empresa, o departamento jurídico externo que se for contratado, o engenheiro da empresa, e você está com a máquina, porque provavelmente ele fez o depósito e retirou a máquina. Você está com a máquina em funcionamento. Então assim, você consegue falar, olha, meu entendimento é esse. Aí a pessoa pode falar, não, mas olha, eu já tive casos, mesmo na alfândega, que eu tive um entendimento e o engenheiro falou, não é esse. Eu falei, mas por que não é esse? Não, porque é assim, assim, assim. Eu falei, então me prova. Aí ele me provou. E aí, o contexto do laudo eu mudei porque ele me provou. Mas porque eu sou chato. Quantos será que vão fazer isso? De chegar e falar, não, quero essa informação, preciso disso. Quantos vão fazer? Difícil. E aí eu vou voltar na pergunta. Qual a proporção de antecipações? No jurídico a gente usa isso, contencioso e consultivo. Então, quantos a gente consegue mensurar na tua ação, né, como engenheiro, trabalham no consultivo versus o contencioso?
hoje? Até porque aquilo que a gente falou agora, se eu tenho 90% de verde, em tese, o modus operandi ele é muito mais do risco do que do gerenciamento de risco. Eu vou dizer pela Raia. Eu diria que hoje a maior parte dos serviços que chegam na Raia já é para um laudo que vai subsidiar uma decisão. Com a decisão, a impugnação do auto de infração no administrativo ou a anulação do débito fiscal. Por quê? Pós. Maior parte é pós. Alguns, por exemplo, teve uma empresa que isso também é muito comum, a gente está falando de revenda. Teve uma empresa que ele ia importar uma máquina que fazia um determinado produto, até o produto dele foi muito utilizado na época da Covid. E aí, o representante da empresa aqui falou, não, usa esse X, que é esse aqui. Pode tá usar. Certinho, pode usar. Pode usar. Aí ele falou, não, deixa eu ver se é mesmo. Se é mesmo. Aí nós analisamos e falou, não, tá errado. Eu falei, não, mas ele tá dizendo que tá certo. Eu falei, eu tô dizendo que tá errado. Aí você vê o que você quer escolher. Você vê o que escolher. Eu tô te dizendo que do jeito que tá aqui, com as informações que tem, tá errado. Se você pode passar, pode. Pode ter uma revisão? Pode, mas aí é tudo não pode. Se você prefere trabalhar no pode, ok. Eu como engenheiro, prefiro pensar. E aí o que aconteceu? Aí foi feito um ex-tarifário exclusivo para a máquina dele. Mas assim, quantos casos as pessoas analisam antes de importar uma máquina o enquadramento do ex-tarifário? Pouquíssimo. Eu até entendo. Uma situação é você importar, sei lá, para comércio exterior, 50 mil, 100 mil dólares é pequeno. Agora você pega uma máquina de meio milhão, 1 milhão. Agora, o que eu volto a questionar, será que é a cultura das empresas? Mas dentro dessas perguntas que eu te fiz, será que não é hora de mudar a cultura dos processos? Porque, como a gente coloca, né? A gente lembra sempre dos mais graves. Sim. Né? Então a gente lembra de câncer, a gente lembra de assassinato, a gente nunca lembra, se for crime menor, o cara assaltou aí um celular, foi embora. Né? Então assim, bateu a carteira. Então, nos casos em que nós, como profissionais de comércio exterior, temos a nossa memória mais aguçada, foi os momentos de dores mais inflamadas. A partir do momento que a gente está mudando essa concepção, vou te falar aqui por prática daquilo que a gente usa internamente e pelas empresas que têm um compliance firme. Por exemplo, você tem um OEA, você tem que ser firme no teu processo. Então você já não pode mais ir tão solto na esteira do vamos que vamos. Né? Porque que era decisão ontem já não é decisão hoje. Por quê? Porque é o aprimoramento de processos e mudança de cultura e hábitos. E isso é importante. E outra coisa, por exemplo, outro dia eu fiz uma palestra era uma comemoração de 15 anos de uma comissária do interior de São Paulo. E eles me contrataram para fazer uma palestra. Eu falei, tá bom, fui lá, falei de catálogo de produtos um pouquinho, falei de atributos, mas o meu foco principal sempre é, nesse período, falar do gerenciamento de risco, as ferramentas que a Receita tem, tinham clientes dessa empresa, aí eu pergunto, e também fiz uma palestra na Ciesp Guarulhos, com a Elaine lá e o pessoal. Aí eu falei assim, e o que vocês estão fazendo? A minha pergunta é assim, Machine Learning, IA, e o que vocês estão fazendo? O que o importador está fazendo? Qual é o procedimento que você está fazendo? Porque eu até brinco, isso é clássico e existe mesmo. Você tem às vezes uma situação que a interface entre o comércio exterior e a engenharia não é tão rápida. E às vezes também não se conversam bem. E aí eu brinco. Claro, quando vier... Eu falei, vocês sabem disso, né? Quando vem um auto de infração, ele vem escrito assim, para o departamento de Comex. Porque o auto não impacta na empresa. Né? Não vai impactar no engenheiro que não pôde te atender porque ele tinha um projeto. Então, às vezes, parece aquela situação. Sabe quando você tem uma empresa que não está muito legal? Você está vendendo muito e você acha que está tendo lucro e depois você vê que não tem porque está o dinheiro ou a tua estrutura... Estão sendo exauridos. É isso, E, doutor, no teu caso lá, entre consultivo e contencioso.
É meio a meio. É meio a meio. Eu não saberia dizer que é. Consultivos também, você vê que tem bastante. Às vezes começa com consultivo, vai para contencioso ou vice-versa também. Ou começa no contencioso e depois aprende que tem que ir pro consultivo. Pegar caso andando também, né? É comum, né? As empresas às vezes estão numa fase do processo mais avançado e chegarem para a gente, né? E é interessante que no trabalho do Raya, o Raya, eu vou dizer um negócio, é um dos caras mais queridos que tem no meio, todo mundo gosta dele. Eu não. Eu não gosto. Tem que ter uns hates, Quase né? Tem que ter o rei. Quase todos. E o pessoal gosta muito dele, ele é um cara conhecido no CARF. Você provavelmente deve pegar a maior parte dos processos já lá na frente, né? Imagino que numa fase avançada e não antes da elaboração da defesa, né? E você é advogado também, além de ser perito, né, especialista, engenheiro, você vê o andamento do processo acontecer. Qual que seria uma fase ideal? A empresa acabou de sofrer um auto de infração, para ela conversar, chamar o engenheiro. Quando essa questão aparece lá na frente, numa fase em que se baixa em diligência, que é uma fase muito comum de reabertura da instrução de um processo administrativo, ou no começo mesmo, assim que eu vou elaborar a impugnação. E como que é a sua interface com o advogado? Eu penso assim, porque às vezes tem algumas situações que ocorrem que quando você já entra no meio, você fala, fizeram tanta besteira que não é funcional. O ideal é logo em seguida. Um outro caso que eu tive, por quê? Você tem logo em seguida do auto de infração e você tem o logo em seguida quando o fiscal falou que você tem que recolher os tributos. Então você tem duas situações que eu acho que é o momento ideal. Primeiro momento ideal, fiscal falou que você tem que recolher os tributos. Primeiro ponto, tá certo ou tá errado? E aí eu tive um caso de uma outra empresa que estava nesse momento... Isso que eu ia te perguntar, se é eficiente. É muito eficiente. Estava nesse momento, o perito fez o laudo. Se a gente vai falar pro direito, teriam erros materiais e vícios no laudo, e realmente tinham. E aí, o que aconteceu? Assim, se você pega, por exemplo, mas se você está assessorado, por exemplo, que nem a Martins vai saber o passo a passo. Eles estão muito tempo no mercado. E isso é algo diferente. Assim, eu acho que é impossível você contratar uma mão de obra barata e você achar que você vai ter um serviço Golden Plus Mega Blaster. Impossível. Tem almoço grátis. Então, o que acontece? A empresa, eu fui indicado para um escritório de advocacia, para essa empresa, fiz o meu trabalho, ela guardou meu contato. Depois ela falou assim, esse escritório X é muito legal, porque ele sempre indica gente boa para a gente poder trabalhar. Falou, olha, estou com um caso assim, o perito fez o laudo, aparentemente o laudo está errado, minha equipe falou isso. O que eu faço? Falei assim, mas ele já justificou para você que estava errado? Falei, justificou. Falei, e qual foi a orientação, para mim entender um pouco, né? E qual foi a orientação do pessoal do despacho e tudo? Eles falaram para mim pagar ou recolher os tributos, né? Ou ir para processo administrativo. Falei, mas o seu engenheiro não está falando que o laudo está errado? Falou, tá. Eu falei assim, então, existe conforme IN tal, que você pode fazer isso, isso e isso. Eu analisei. Você tem que fazer assim, assado, faz assim, escreve assim. Não, mas eu não vou ter um problema na empresa, que a gente estava falando. Desculpa, a gente estava falando antes. Eu não vou ter um problema na empresa? Eu falei, não, isso está nem N. Se está nem N, seguir. Você tem que seguir. E do ponto de vista estratégico, você acha que essa atuação, ela não pode adiantar a defesa que eu vou fazer e consequentemente, tornar a fundamentação do auto de infração mais robusta e mais difícil de defender? Quando que vale a pena eu apresentar nessa fase de procedimento ainda? Então, nesse caso, a gente tinha um erro do laudo. E estava errado. Então não tinha como você pensar... Debate. Não tinha debate. Seria muito difícil... Ficou emocionado. Você fez uma pergunta aí que tirou, tá abalando o emocional dele aí. Me abalou. Seria muito difícil naquele momento não fazer isso. Agora, por exemplo,
Não pensando em processo judicial, né? Mas no administrativo. No administrativo, depois que fez o auto de infração, necessariamente você tem que entrar com o alinhamento com a prova e a justificativa porque você entende. Porque você, por exemplo, o fiscal lavrou auto de infração. Você vai ter que, com a impugnação com a impugnação do auto de infração, necessariamente você vai ter que fazer toda a parte do direito que você e toda a parte, se for um ex-tarifário, você vai ter que provar porque que você entende que aquilo está certo. Nesse ponto, você já tem que ter um assistente técnico, né? Sim. Você já tem que ter um assistente técnico. Como também é diferente quando você está atuando no judiciário como assistente técnico. Quando você está atuando no judiciário como assistente técnico, o que você tem que fazer? Você, necessariamente, o ponto crucial é a elaboração dos quesitos. Eu tenho um caso muito interessante que aconteceu do final do ano para cá. Nós tivemos um caso de uma empresa que praticamente eu atuei como assistente técnico numa determinada classificação, um auto de 13 milhões. E aí o escritório de advocacia, eu falei, tá, a gente tem que fazer uns quesitos assim, assim, assim. Porque a classificação dela na época era X. E aí nós fizemos quesitos. Depois teve um outro auto. Nesse caso, depois teve um deferimento favorável pelo próprio perito. Depois teve um outro auto da mesma mercadoria, 16 milhões. Só que o que aconteceu? Com o que a gente estava falando, independente, a gente sabe que o direito é vivo, a gente sabe que existe um delay quando a gente fala do sistema harmonizado, e a gente sabe que de 5 em 5 anos tem a mudança do espinho dorsal. Então a gente está falando de uma situação que era TEC 2017, que é o período de 2017 a 2021. Ok. Aí depois você tem a TEC a partir de 2022. Caso A de 13 milhões. TEC 2017 a 2021. Caso B. TEC 2022 para frente. Aí nós estamos discutindo copo. Nos dois autos de infração, nós estamos discutindo o copo. E você sabe que tem um prazo para você poder enviar os quesitos para não ter preclusão. E nesse tempo, a gente estava vendo a questão comercial e não se definiu. Depois de um tempo, eu peguei e falei, e eu falei assim, eu olhei rapidamente, né? Porque assim, eu olho o processo rapidamente, não vou ficar me estendendo, porque eu não fui contratado. Mas algumas coisas eu lembro, eu falei, para mim tem alguma coisa diferente desse processo de 2022 que em relação a 2017. Eu não lembro o que, mas tem alguma coisa diferente. Aí a pessoa falou, olha, como a gente não entrou, tudo tal, a gente já elaborou os quesitos, que eram os quesitos que eu tinha feito para a TEC 2017. Aí quando ela falou isso, eu falei, bom, eu não fechei, mas eu não vou ficar com isso aqui na cabeça. Abri os dois processos. Tinha uma NCM em 2017 e tinha uma outra NCM para a TEC 2022. Ela deveria ter analisado e deveria ter feito os quesitos baseado na 2022. O que eles fizeram? Replicar os quesitos da 2017. Um auto de infração de 13 para um auto de 16. Aí, claro, Muito bom. eu peguei e falei assim, olha, deixa eu só te falar uma coisa, não sei se você se atentou, mas eu falei espontaneamente. Não sei se você se atentou, o processo tal, a classificação era tal. E o processo agora é tal. O ponto crucial são os quesitos. Porque, por exemplo, se na TEC 17 você vai num alinhamento, e aí vamos supor, lá na frente, o perito fez o laudo, você pode fazer quesitos complementares. Mas como você vai fazer um quesito complementar que já te bagunçou a vida? Você mesmo embrulhou o seu próprio argumento, né? E o que foi isso? É a mesma mercadoria. Se é a mesma mercadoria, os mesmos quesitos. Então, quando você fala isso no tempo, assim, eu acho que tem... Eu vi uma vez um advogado falando assim, existe um momento certo de você se separar.
que é aquele momento que você tem que se separar. Se você deixar um pouco depois, que é uma separação, vou supor, amigável. Se você deixar aquilo correr, fica que nem uma bola de neve. Você vai ter tanto problema. É o que eu imagino. Existe um momento certo de você entrar com a perícia. Então vai lá você vai ter que fazer os quesitos para atuar como assistente técnico. Esse é o momento. De alguma forma você está na condição de defesa, né? É, lógico. Então isso... Você consegue embasar a sua defesa, preparar a defesa, direcionar. Agora, por exemplo, o que o Leonardo falou também é factível. Então, por exemplo, olha, nós não temos um problema que você percebeu que no laudo técnico existe um erro do perito. Então, assim, se não existe um erro do perito, provavelmente vai existir o quê? Um erro de interpretação da classificação de mercadoria que não está relacionado ao perito, porque o perito na alfândega não pode falar de classificação. Então, o que é melhor? Lavra o auto. Pronto. Porque quando lavrar o auto, Você tem materialidade. você tem a materialidade para poder provar O erro de interpretação. o erro de interpretação. Então, a gente teve um outro caso também que foi bem parecido, que a malha aduaneira, né? Eu acho que foi Ctrl+C, Ctrl+V. É um tema que na classificação é um pouco estranho para você entender. Fez a análise errada, falou, você tem 30 dias para recolher. E a empresa estava certa. Pô, caminhando pro final, né, eu queria agradecer novamente, Raya, por toda, né, a disponibilidade, o conhecimento que você nos enriquece aqui, né, falando de muito sobre classificação fiscal, sobre ex-tarifário, sobre perito, né, tanto da Receita Federal quanto do perito judicial, as defesas que a gente tem, né, nosso público aqui realmente é qualificado para trazer muito disso e aprender um pouco mais disso, agradecer, né, se tiver uma consideração final, né, pra gente poder deixar pra audiência. A consideração final é agradecer e quando é o próximo. Excelente. Muito obrigado. Obrigado, e hoje, gente. destacando aí que o Léo foi o nosso co-host. Co-host, O Ryan inaugurou o co-host e no mesmo dia já tivemos aí a presença do Léo, que já melhor, engrandeceu aí também o debate. A gente não tinha conseguido confrontar o Ryan até agora. Olha só. Eu percebi aqui quase um MMA entre os dois aqui, né? Um trocando com o outro o debate, mas é legal. Obrigado também pela tua... Obrigado Pela estar debutando com a gente. Sim, foi De ótimo, novo. foi excelente. A Gostei ideia é muito. que a gente chame mais interlocutores, que a gente cada vez mais cresça no debate. E agradecer também, né, a presença e reforçar o nosso propósito. Nosso propósito aqui com esse podcast é manter vivo, assim como o direito, nós falamos isso agora, né? Manter vivo o debate de comércio exterior e muito importante quando a gente tem casos efetivos de Sim, mercado. a prática. Né? Você contribuiu demais hoje com a gente aqui, o doutor também. E isso é relevância, quer dizer, esse é trazer ao conhecimento geral pontos que às vezes parecem um pouco mais técnicos, um pouco mais... Mas nós devemos ter tecnicidade, a gente tem que aprimorar o nosso processo de escutar e entender determinadas siglas, né? E dar o chat GPT aí, né? O que é o PPB aí que você falou, né? E aí nesse ciclo a gente cresce. Obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Sigam, compartilhem, coloquem o sininho aí, inscrevam-se no canal, sigam nossas redes sociais. Nos vemos no próximo. Valeu.